Alô, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos adorar e glorificar o santo nome do nosso Deus, adorar ao Senhor através da sua palavra, na ministração da palavra de Deus. E você é nosso convidado, e eu quero convidar você a compartilhar esta transmissão, compartilhar com seus amigos, familiares, curtir, comentar, fazer o seu pedido de oração e também orar por nós. Nós louvamos e bendizemos o nome do nosso Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós louvamos e bendizemos o nome dele nesta oportunidade. Hoje, dia 5/7 do ano de 2020, noite do segundo dia da semana, mais uma semana já se iniciou para alguns de trabalhos, para outros adentrarão as suas atividades amanhã, mas até aqui o Senhor tem ajudado e sustentado a cada um de nós. Nós vamos neste momento iniciar em o nome do Senhor Jesus Cristo, falando com o Senhor em oração. E logo após a oração nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Feche os seus olhos aí na tua casa, onde você estiver neste momento nos acompanhando, e vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, nós tributamos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento, ó Pai, eu peço perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de cada um de nós, nos perdoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, iluminando a nossa mente para que possamos compreender e entender a Tua palavra, aquilo que Tu queres para cada um de nós, ó Pai. Abençoa, meu Deus, todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que nos assistem nesta oportunidade, nossos amigos, e que esta palavra alcance o lar de cada um, alcance a casa, a família, e que venha trazer renovo espiritual, venha trazer edificação espiritual em o nome de Jesus Cristo. E nós oramos e repreendemos toda e qualquer enfermidade, repreendemos toda e qualquer ação maligna contra as nossas vidas, contra os nossos familiares, contra os nossos amigos, contra toda a Tua igreja, Senhor. Que o inimigo seja bloqueado em nome de Jesus Cristo, mas que o Teu anjo esteja acampado ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Nós suplicamos a Ti, Senhor, traz avivamento à Tua igreja, traz renovo espiritual ao Teu povo e nos dê entendimento e compreensão da Tua santa palavra. Eu oro em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Vamos, irmãos e irmãs, fazer a leitura da palavra de Deus. Nós que vamos fazer a leitura na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo do 10 até o versículo 14. Você que está com a sua Bíblia aberta, ela em papel, ou talvez você tenha ela de forma eletrônica, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Acompanhemos então a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim o apóstolo Paulo aos Efésios: finalmente, fortaleçam-se na força no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os domínios deste século, contra o domínio deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Versículo 14.
mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos nesta oportunidade falar sobre a armadura de Deus. Nós iniciamos neste dia de hoje falando sobre a armadura de Deus. E o texto que nos traz a informação nesta oportunidade, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, uma das cartas muito linda, muito maravilhosa de se ler, onde o apóstolo Paulo vem conversar com a igreja, tratar de alguns assuntos. E ele, que escreveu esta carta quando estava provavelmente preso em Roma, ele escreve para a igreja de Éfeso trazendo estas informações. O Paulo, ele começa dizendo para nós, irmãos e irmãs, que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque o apóstolo Paulo, ele traz para nós, ele nos chama a atenção neste texto bíblico, dizendo para nós fortalecer na força do Senhor. Eu quero trazer a título de introdução para você, meu amado irmão e irmã. Nós vamos falar hoje sobre o cinturão da verdade. No texto que nós fizemos a leitura, aqui no verso 14, no versículo 14, fala sobre o cinto da verdade. Nós vamos entender no decorrer da nossa mensagem o que o apóstolo Paulo quer tratar conosco, quer dizer para nós a respeito deste texto bíblico, a respeito desta peça da indumentária do soldado romano do primeiro século, quando Paulo descreve e trata com a igreja esta armadura. Ele quer trazer para nós a informação, meu amado irmão e irmã, de que a vida cristã não está isenta de dificuldades. Nós já falamos por diversas vezes, por diversos momentos, que a vida cristã, nós enfrentamos dificuldades, nós temos lutas espirituais, mas nós temos uma certeza, irmãos: Jesus Cristo, o Senhor da igreja, está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. E a Bíblia traz para nós, lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo está dizendo que no mundo nós passaremos por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. E o mesmo Paulo, na carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer para nós, irmãos, que nestas dificuldades, nesta luta que nós enfrentamos, as armas pelas quais lutamos não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, a luta nossa, a dificuldade que enfrentamos, nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Mas a nossa arma a ser usada não é física, ela é espiritual. E aí ele diz para nós para vencer, para destruir as fortalezas. Temos, irmãos, da parte de Deus, a garantia de que não estamos sozinhos. Talvez você se sinta sozinho. Talvez você se sinta distante de algum parente, distante de algum amigo, ou mesmo nessa circunstância que nós estamos vivendo, você está distante dos irmãos de fé, de estar na igreja, congregando.
mas nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. Já diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Por isso não temas. Esta é uma palavra que traz grandes certezas para a nossa caminhada cristã na Bíblia Sagrada. Não temas. Deus vai falar isso por diversas vezes com a sua igreja. E Ele está falando conosco, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas. Ele é o teu Deus, então não temas, pois Ele é o teu Deus. E Ele disse, eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, meus amados irmãos, nós temos a garantia da parte de Deus de que não estamos sozinhos. Ele peleja por nós. Mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, mesmo no dia de dificuldade, mesmo no dia de lutas, mesmo nos momentos de lágrimas, de choro, porque no dia mau, no dia de sofrimento, no dia de angústia, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. A batalha na vida espiritual, a luta que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, pois Deus, com sua graça e amor, nos socorre de diversas maneiras. Ele sempre tem uma palavra animadora. Muitas das vezes, irmãos, irmãs, amigos, você fica preocupado, ou talvez você querendo que alguém te traga uma palavra de ânimo, alguma palavra para animar a tua vida, mas você tem a Bíblia Sagrada perto de você. É a ela que você deve recorrer. É a ela que você deve buscar. Por essa razão, no Novo Testamento, o Novo Testamento vai tratar de batalha espiritual, que é um tema que vai trazer o conflito da luz com as trevas. E quem ama Cristo está em oposição direta ao nosso inimigo, a Satanás. E precisa estar preparado para esta guerra. Primeiro, desenvolvendo uma mentalidade de guerreiro e também equipando com as armas espirituais de Deus. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que não existe arma mais poderosa do que a palavra de Deus revelada a você, que é a Bíblia Sagrada. Você vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus Cristo está, no capítulo 4, melhor dizendo, quando Jesus está no deserto, o texto diz para nós, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E na tentação do deserto, que Jesus Cristo sofre, a palavra de Deus vai ser usada para combater o inimigo. Então, nós não precisamos de outra coisa a não ser a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus poderosa e revelada para nós. Então, nesta primeira parte, o apóstolo Paulo fala para nós sobre o cinto da verdade, ou o cinturão da verdade, dependendo da tradução bíblica. E a nossa proposta nesta noite é conversar sobre esta peça da armadura do soldado romano, aplicando na vida espiritual. Em primeiro lugar, a armadura de Deus e as nossas armas. Antes do apóstolo Paulo recomendar o uso da armadura de Deus, ele recomenda e nos ensina de que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Já disse isso
texto nós fizemos a leitura a partir do versículo 10. Isso significa, irmão, dizer que Deus é a nossa fonte de poder, de resistência, é a nossa fonte de luta contra o diabo e os seus demônios. E não há arma mais poderosa e capaz de nos fazer frente ao nosso inimigo. Então, nós, como cristãos, e que temos o conhecimento da palavra de Deus, e que para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas, para enfrentar as dificuldades, as oposições diárias, nós precisamos aprofundar este relacionamento com Deus, assumindo assim de forma um compromisso com Ele. É o convite para nós nesta oportunidade. Assumir este compromisso com o Senhor, assumir esta responsabilidade diante dEle. Na verdade, o próprio Deus é a nossa proteção. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Entendendo desta maneira, o inimigo está ao nosso derredor, já diz o apóstolo Pedro na sua carta, rugindo como leão, tentando nos tragar. Então, a nossa proteção é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa torre segura, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso baluarte. Isso, irmãos e irmãs, significa dizer que apenas Deus deve ser o nosso refúgio. Ponto. Deus é o nosso refúgio. A quem, meu amado irmão e irmã, você tem socorrido? A quem você tem ido buscar um socorro? Nas filosofias, no dinheiro, na política, nos intelectuais da modernidade, nos livros de autoajuda, ou você tem buscado o seu refúgio em Deus? Quero te dizer nesta oportunidade, meu irmão e irmã, que nos tempos bíblicos, no tempo do Antigo Testamento, nos momentos de lutas contra o povo de Hebreu, um dos refúgios deles eram os montes. E o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Por que o salmista falou desta forma? É olhar para os montes, de onde vem o seu socorro. Por quê? Porque quando o inimigo atacava no vale, ele socorria-se no monte. Ele subia ao alto dos montes, porque de lá ele tinha uma visão ampla do vale, da planície, e de lá ele percebia se o inimigo estava vindo ao seu encontro para o atacar ou não. E fazendo esta analogia, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Proteção na hora de lutas, proteção de Deus nos momentos de problemas. Qual é a tua luta que você tem enfrentado nesses últimos dias? Qual é a luta que você tem que enfrentar amanhã? Não estou falando da luta diária que todos nós enfrentamos, do nosso trabalho. Isso não é luta, é de onde trazemos o nosso sustento, onde Deus nos dá a condição de trazer o sustento para a nossa casa. Mas lá no nosso trabalho, lá no teu trabalho, lá na tua empresa, no teu emprego, onde você quer que seja que você esteja trabalhando, sempre vai ter alguma oposição e Deus está ao teu lado. O inimigo se levanta para tentar nos tragar. O inimigo se levanta para tentar nos destruir. O inimigo está ao nosso redor, bramando, rugindo como leão, tentando tragar alguns. Ou, da vontade dele, tragar a todos.
mas o Deus Todo-Poderoso, a nossa torre segura, o nosso refúgio, não o permite. Já dizem alguns estudiosos, alguns teólogos do século XVIII, que o inimigo, Satanás, é como se fosse um cachorro preso a uma corrente, com toda a sua braveza, com toda a sua fúria, mas alguém está no controle e não deixa que ele faça o que ele quer. Porque se fosse da vontade dele, ele exercesse 100% a tua vontade, ele já teria destruído este mundo, mas ele está no controle de Deus. Deus está controlando as suas ações. E a Bíblia diz que no livro de Jó, você conhece o texto, nós já pregamos por diversas vezes, você já ouviu diversas mensagens a respeito deste texto, da vida deste homem, que o diabo ele não conseguiu atingir a vida de Jó. Jó ele perde os seus bens, perde a sua família, perde a sua casa, perde os seus filhos, perde a sua riqueza, fica doente, fica enfermo. Mas o diabo não teve condições de tirar a vida dele. E naquela circunstância, naquela conversa entre o Senhor e o inimigo, entre Deus e o inimigo diz, acaso não o cercaste com bem, e a ele a sua casa e tudo quanto tem? Porque o inimigo sabe que existe a mão poderosa de Deus o impedindo de agir na sua totalidade. Diante de você, meu amado irmão e irmã, servo de Deus, a tua família, você, o anjo do Senhor está ao teu redor como um muro o cercando. É por isso que o inimigo não consegue destruir a tua vida, destruir a tua família, assim como era o propósito dele, o desejo dele na vida de Jó. A gloriosa presença invisível de Deus ao nosso redor nos impede o inimigo de nos tocar. A armadura de Deus, irmãos, eu quero dizer para você nesta oportunidade, não consiste de elementos místicos, cósmicos, invisíveis, sobrenaturais, de magia, de coisas criadas pelo homem, mas, sobretudo, poderosas em Deus. E esta figura de linguagem, esta maravilha que o apóstolo Paulo usa para ilustrar as qualidades morais e os compromissos que nós devemos ter dos valores absolutos do reino de Deus, porque você e eu fomos chamados, irmãos, para sermos sal e luz do mundo, para dar sabor a este mundo, para clarear este mundo em trevas. Então, a armadura de Deus e as armas pelas quais nós lutamos. Nós não lutamos com armas convencionais, com armas humanas, mas espirituais e poderosas em Deus. Em segundo lugar, o que representa, então, este cinto que Paulo diz aqui no versículo 14, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai começar a entender o texto aqui, no versículo 14. Ele chama a nossa atenção dizendo, assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade. Nesta analogia que Paulo traz, essa informação do cinto da verdade é a primeira peça da armadura do soldado romano. A primeira peça da armadura celestial é a verdade. Paulo aconselha, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Os soldados romanos usavam um cinturão de couro que protegia a parte da cintura que prendia a túnica e segurava a espada.
E toda a armadura do soldado romano dependia desse cinturão para manter-se firme no lugar e ficar firme nas lutas. O cinturão que Paulo fala é uma arma de proteção. Não era uma arma de ataque. Era uma arma de proteção. E também de sustentação. E com esta arma, este cinturão, este cinto que o soldado vestia, colocava em volta da cintura, com ele ficava guarnecido a cintura dele, onde ficava a espada, onde ficava a sua vasilha de água, a sua botija de água, a sua vasilha, a sua embornal de comida, a sua bolsa de comida. E cercava e ficava guarnecido. Então, o diabo, que é habilidoso na arte de enganar e ludibriar, ele vai tentar tirar de nós esta informação na vida espiritual. Ele vai tentar nos enganar. Ele vai vir com facilidades, ele vai vir com ofertas, ele vai mostrar diante de nós, assim como ele fez com Jesus Cristo, quando ele levou no pináculo do templo e disse: ó, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Pois a Bíblia identifica para nós, meus irmãos, como o enganador. E ele usou deste engano para arrastar consigo uma terça parte dos anjos. Ele usa desta artimanha para enganar a face da terra, a terra. Mas você, irmão e irmã, servo de Deus, de posse desta verdade inabalável que é a Bíblia Sagrada, nós não temos o que temer. Precisa, irmãos e irmãs, que você e eu tenhamos o entendimento e a sabedoria, a orientação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e compreender e ter um discernimento e fazer a leitura na história daquilo que nós estamos vivendo nestes dias e que a igreja está enfrentando, e que a tua família está enfrentando, que a tua casa está enfrentando em oposição à verdade que é a Bíblia Sagrada. O alicerce, a verdade, é como um alicerce que firma-nos e que nos dá sustentação, tranquilidade de qualquer situação adversa. É isso que nós devemos e precisamos entender. Se você voltar na tua Bíblia aí, você está com a tua Bíblia aberta acompanhando, sempre vamos fazer algumas leituras no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, Jesus Cristo está dizendo para nós, meus irmãos, que nós devemos ouvir as suas palavras e as colocar em prática. Ele diz assim, ó, portanto, versículo 24 do capítulo 7, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você tem ouvido, você tem dado ouvido à palavra de Cristo? Temos sido prudentes, ouvir e colocar em prática. O Evangelho também diz para nós assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nesta oportunidade, quando Jesus nos chama para sermos o homem prudente, para sermos prudentes, e colocar em prática, na sequência do texto ele está dizendo assim, ó, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque os seus alicerces tinham sido construídos sobre a rocha. Irmãos e irmãs, por mais leigo que você é, que nós somos nesta área de construção, nós sabemos que por menor que seja a casa que nós vamos construir, ela precisa ter um alicerce.
se é uma casa de alvenaria, ou se é uma casa de madeira, ou simplesmente se é 4 e 6 estacas, 6 postes que vamos colocar para construir uma tenda, um barraco, precisa ter um alicerce. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo para nós. A que construiu a sua casa sobre a rocha, construa a tua casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo, e você entendendo esta verdade, crendo nele, você vai permanecer firme contra as ciladas e astutas do inimigo. Entendendo esta verdade, Jesus diz que nós precisamos crer nele. E neste texto aqui, irmãos, para nós caminharmos um pouco mais, Jesus vai dizer que ele fala aqui para nós do homem prudente e do homem insensato. O insensato é aquele que ouve as suas palavras e não as pratica. Ele constrói a sua casa sobre areia. E aí vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, e grande foi a sua queda. E aí Jesus diz aqui, Mateus diz aqui, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Seja prudente, entenda a palavra de Deus, viva continuamente a obedecer os ensinamentos de Jesus. Se de fato você é discípulo de Jesus, ele mesmo disse que nós devemos ser prudentes e não insensatos. Jesus diz para nós que nós devemos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. E o próprio Jesus diz aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é o próprio Jesus Cristo. A sua palavra é a verdade. E ela deve ser interpretada e aplicada ao nosso coração pelo Espírito da verdade. Devemos permanecer inabaláveis. Deus irá nos revelar toda a verdade. Mesmo diante da oposição que existe. Ah, mas não é verdade, não é assim, tinha que ser desta forma. Precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Ter uma vida de intimidade com Ele. Ter uma vida de proximidade com o Senhor. E permanecermos na sua presença. O apóstolo Paulo ainda nos traz uma terceira informação a respeito do cinto da verdade. Encarando a verdade, estamos ou estaremos protegidos. O inimigo, irmãos, sempre irá lançar dardos inflamáveis contra nós. Lá no texto de Efésios, capítulo 6, quando Paulo está escrevendo à igreja, que ele está dizendo para os irmãos, para os servos, para nós, que nós devemos permanecer firmes contra as ciladas, contra os dardos inflamáveis do maligno. Ele conhecia muito bem qual era a maneira de ataque do exército inimigo contra o exército romano, contra o exército de Israel. Mas ele usa aquela circunstância, aqueles acontecimentos, para fazer uma aplicação para a igreja. Se naquela circunstância era uma espada, uma lança, que era lançado na ponta com tochas de fogo para incendiar onde caísse, numa residência, num palácio, numa plantação, numa floresta, para a destruição do inimigo, Paulo está dizendo para nós que nós enfrentamos as setas nos dias de hoje também. A mentira, o engano, as fábulas,
as heresias, as fofocas, as acusações falsas, a falsidade e coisas semelhantes, com a intenção de nos destruir, de nos entristecer e desanimarmos e tirar da presença de Deus pelos quais Jesus Cristo nos salvou. A mentira. A mentira é algo que, infelizmente, tem acontecido de forma natural no meio da humanidade. Muitos mentem para levar vantagem, para tirar vantagem. Muitos o enganam com suas palavras bonitas, com o seu jeito bonito de falar, com as suas boas intenções por fora, mas por dentro está enganando. As fábulas dos dias de hoje, as histórias de quadrinhos, aquilo que é criado pelo homem para diminuir Deus, para diminuir o poder de Deus. A heresia, os ensinamentos contrários à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que é infiltrado no meio da igreja para desvirtuar a vida dos irmãos, e muitos são levados pela facilidade. Alguém escreveu em um livro que diz que nós estamos vivendo um momento na geração da igreja em que as pessoas estão fazendo aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. E isso é heresia. Fofocas, inventar conversa para destruir, tirar-nos da posição que Deus nos colocou. Então, nós precisamos estar aptos como igreja de Cristo, preparados, vestidos cinto da verdade para pelejar. E por esta razão Deus nos ordena a entender, a estudar a palavra, a Bíblia Sagrada. E aqui eu faço uma pergunta para você, meu amado irmão e irmã. Você tem meditado na Bíblia Sagrada? Tem falado com Deus? Tem buscado este contato com o Senhor? Essa intimidade com Deus? Porque o apóstolo São Paulo, na carta ao pastor Timóteo, no capítulo 4, versículo 13 ao 15, ele diz assim, ó: até a minha chegada. Ele está escrevendo para Timóteo, ele vem tratando de assuntos da igreja onde Timóteo estava pastoreando. Depois você lê este capítulo e você vai entender o texto aqui que nós vamos ler. Ele diz, ó, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Leia a Bíblia. Exorte e ensine. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética e imposição das mãos do presbitério. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. E atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Porque perseverando assim nesses deveres, agindo assim, você salvará tanto a você como aos que te ouvem. É preciso, irmãos, estudar e memorizar a palavra de Deus. Pois esta é a melhor forma de conhecermos a verdade revelada e completa. Precisamos saber que somos e que podemos e temos como filho de Deus e somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Além disso, devemos fazer parte do nosso caráter, falar a verdade. No capítulo 4 de Efésios, versículo 25, Paulo diz assim, ó: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que adulterava não adultere mais. Ou como declarou Jesus a respeito do valor das suas palavras, das nossas palavras. Sim, sim e não, não, está lá em Mateus 5,37. Pois do contrário, não haverá verdade em nossos lábios. Há muitas pessoas
muitos crentes, infelizmente, que em vez de, ou de forma inconsciente, inventam história, contam meias verdades, mentirinhas inofensivas, fazem afirmações inverídicas, a fim de impressionar. Mas isso mesmo é mentir. Ou talvez você recebe no teu celular uma mentira, uma notícia falsa, e passa para frente. Precisamos priorizar a palavra de Deus, a doutrina cristã da verdade, e ao mesmo tempo orarmos para que o Espírito Santo nos revele a Bíblia Sagrada. Quando você pegar a Bíblia, você fala assim: Senhor, o texto, o que o texto está querendo nos dizer, o que está querendo nos informar? Além disso, devemos aceitar, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é única, ela é a autoridade máxima, ela é a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, se você observar, ela fala de como criar filhos, de educação, ela fala de negócio, ela fala de administração, ela fala do casamento, ela fala da família, ela fala do caráter, ela fala como nós devemos nos portar diante das pessoas, pois ela é justamente a palavra revelada de Deus que derrota o inimigo. E é por isso que Paulo, no versículo 14, ele disse assim: cingi-vos. É o princípio de vestidura, de vestimenta, e que traz a ação deliberada, ou seja, Deus espera que façamos da verdade e também da doutrina cristã uma arma preventiva de defesa. Para nos defender. A Bíblia é, irmãos, a autoridade máxima. Portanto, quando Deus nos ordena, no texto, no versículo 14 de Efésios, capítulo 6, quando ele diz: cingi-vos com o cinto da verdade, ele espera uma atitude concreta da nossa parte. Então, concluindo, a nossa proteção contra o mal está somente em Deus. Deus te dá força para orar, Deus te dá força para cantar, Deus te dá força para jejuar, Deus te dá força para ler a Bíblia, Deus te dá força para evangelizar, Deus te dá força para pregar o Evangelho, mas a proteção contra o mal está em Deus. E tudo isso que nós fazemos contribui para que Deus nos revista com esta autoridade. E é por isso que o apóstolo Tiago, ou o escritor Tiago, ele traz para nós no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Todo poder contra o mal vem de Deus. Em nossa relação com Deus, em nossa dependência dEle, o texto fica explícito que quando nós usamos constantemente cada peça da armadura de Deus, envolvendo-nos e vestimos-nos do cinturão da verdade ou com o cinto da verdade, por meio do exercício firme de falarmos, praticarmos a verdade, em nosso relacionamento com os outros e com Deus e conosco mesmo. A nossa relação com Deus é medida por meio da relação com a sua palavra. Então, para nós orarmos, quanto tempo e com que frequência você separa tempo para ler e memorizar a Bíblia? Quanto tempo? Quantos capítulos da Bíblia você tem lido nesses últimos dias? Você que tem, devido às suas dificuldades,
devido às suas limitações. Quanto tempo você tem estudado a Bíblia, lido a palavra de Deus, separado este tempo para o Senhor? Por quê? Nós nos alimentamos todos os dias, o nosso corpo físico. Alimentamos de alimento sólido, água, fazemos a nossa higiene todos os dias. Na nossa vida espiritual também não deve ser diferente. Nós precisamos alimentar a nossa alma através da palavra de Deus, da leitura bíblica, do estudo da palavra, da oração, do louvor. Então, para vencermos, como Paulo trata neste texto, vestindo a armadura de Deus. Nesta primeira parte, falamos sobre o cinto da verdade. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Amado Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome pelo dom da salvação, pelo privilégio, meu Deus, que o Senhor tem nos dado de compreender uma pequena fração da tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos dado a tua bênção, meu Pai. Tem nos dado esse entendimento. O teu Espírito Santo tem permanecido em nós e nos dado esta iluminação. E nesse momento, Senhor, eu oro pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia alcance a cada um deles. Que eles sejam libertos de todo tipo de pecado e sejam perdoados por Jesus Cristo. Porque o homem não tem essa autoridade nem esse poder de perdoar ninguém. Mas o Senhor perdoa e o seu perdão é por excelência, é para transformar, é para crescimento, é para salvação. Por isso, Senhor, salva todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham. Em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, por aqueles que estão hospitalizados. Manifesta o teu poder, o milagre, em nome de Jesus. Cura, Senhor, para a glória do teu nome. Manifesta o teu poder, Senhor. Curando em nome de Jesus. Mas também, meu Pai, nós oramos e pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador, o console as famílias que choram neste momento o luto. Que o Espírito Santo conforte e o console, Senhor. Em nome de Jesus, nós suplicamos para a glória do teu nome, Senhor. Dê aos teus filhos uma semana abençoada. E nesta oportunidade nós reportamos a ti, Senhor, em favor dos nossos irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. Cuida de cada um dos teus filhos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos anciãos, dos adultos, dos diáconos, das diaconisas, dos presbíteros. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre eles, ó Pai. Manifesta, ó Deus, o teu poder em nome de Jesus. Livra de todo mal, de toda enfermidade. Que cada família, meu Deus, tenha a tua bênção, tenha a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Nós suplicamos na certeza da vitória, meu Deus. Na certeza de que o Senhor está e continuará cuidando de cada um deles, ó Pai. Nos ajude a vencer, Senhor. Nos ajude a permanecer, meu Pai. Mas também, meu Deus, nós possamos dizer neste momento que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós não temos dúvida disso. O Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem sustentado o teu povo até aqui, Senhor. Dai aos teus filhos uma semana abençoada de trabalho. Aqueles que vão sair para trabalhar, o Senhor guarde e o proteja. Em nome de Jesus. Aquele que necessita de uma porta de emprego, mesmo frente à dificuldade que estamos aos olhos humanos vendo, mas para tu, ó Deus, nada é impossível. Abra esta porta de trabalho para este homem e esta mulher, Senhor, para este jovem, em nome de Jesus Cristo. Guarda para a glória do teu nome, que eles cresçam e permaneçam na tua presença, fazendo a tua vontade, Senhor. Nos dê a tua bênção nesta semana. Permita-nos, ó Deus, que na próxima oportunidade que assentarmos para ministrar a tua palavra, o Senhor fale conosco, Senhor. Eu oro em nome de Jesus e coloco na dependência de ti, Senhor. Amém
e graças a Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Nós louvamos a Deus por ter nos acompanhado até aqui. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós encerramos neste momento dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.